Olá! No programa de hoje vamos apresentar uma edição especial sobre ações judiciais voltadas para a cidadania, implementadas ao longo dos anos por um juiz federal da Primeira Região. Justiça Bate as Portas foi o programa desenvolvido na seção judiciária do Amapá. Já o programa Cidadania Rural foi criado na subseção judiciária de Uberaba. E o planejamento estratégico humanitário foi desenvolvido na subseção judiciária de Uberlândia, todos com a proposta de aproximar a Justiça Federal do cidadão. E o nosso entrevistado desta semana é o autor destes projetos, o juiz federal Márcio Barbosa Maia. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Implantados em 2002, os juizados especiais federais chegaram aos locais mais remotos do país e contemplaram milhões de pessoas pobres e desamparadas pelo Estado. Em 2005, um projeto implantado pela Justiça Federal do Amapá deu um passo adiante. O juiz federal saía do gabinete indo até a casa do cidadão. Confira na reportagem. O programa Justiça Bate as Portas foi criado em abril de 2005, a partir de iniciativa da Seção Judiciária do Amapá. Através dos juizados especiais itinerantes, os juízes têm saído de seus gabinetes e ido ao encontro da população nos recantos mais distantes do país. Na Amazônia, a Justiça Federal vai sobre as águas, a bordo do barco Tribuna. Este juiz avançou um pouco mais, numa proposta que já era boa, criando o programa Justiça Bate as Portas. Com este trabalho, não é o cidadão que vai até a justiça, mas a justiça vai até ele. Os resultados têm sido surpreendentes. Eu costumo chamar esse projeto da potencialização da itinerância. Ora, se eu estou até ali, próximo à comunidade, por que não avançar um pouquinho e até casa do cidadão? Se eu posso dar uma decisão no meu gabinete com uma realidade superficial que foi criada, por que eu não posso dar uma decisão dentro da própria realidade social em que está inserida a pessoa? Esta foi a primeira visita do Juizado Especial Federal à comunidade de Elesbão, no município de Santana. O programa Justiça Bate as Portas está facilitando o acesso das pessoas a benefícios concedidos pelo governo federal. Nesta casa, mora Raimunda Antônia com mais 11 pessoas. Eles sobrevivem da pensão de um salário mínimo do marido. Sem recursos para comprar medicamentos para a filha de 2 anos, Raimunda procurou sem sucesso a Previdência Social. Tirou o CPF dela e a identidade. Aí eu disse que eu não tinha condição de tirar. Que aí eu fui lá no banco, cheguei lá e disseram que era muito ruim para tirar o CPF e identidade. Aí eu fui em Macapá, meu irmão me deu dinheiro, eu fui lá no CAP, e quando eu cheguei lá, eles disseram que eu tinha que levar ela, mas como que eu ia levar, que eu não tinha condição de pagar um carro para levar ela lá. Com o laudo médico nas mãos, o juiz incluiu a filha de Raimunda no auxílio ao deficiente, um benefício concedido pela Previdência Social. Por mês, ela vai receber um salário mínimo. O efeito irradiador é incrível, as pessoas perdem aquele medo, né, aquela imagem que tem da justiça, burocrática, distante, fria, e começam a encarar os seus direitos com mais naturalidade. Ora, se o juiz veio à minha casa, e por que não ir à casa do juiz para exercer os meus direitos? E assim, o Justiça Bate as Portas segue seu caminho, recolhendo histórias, garimpando emoções. A estrada é íngreme, o local de difícil acesso, mas nada afasta estes jovens idealistas do sonho de uma justiça melhor. Aqui, a equipe composta por servidores da Seção Judiciária do Amapá e voluntários chega à aldeia de Uaiapi, no Parque de Tumucumaque. Na maioria das vezes, as decisões são assim, feitas na hora, escritas à mão, na casa, no barraco, na oca.
onde o cidadão estiver. Nada foge ao olhar atento destes jovens. Não há pobreza que assuste, nem doença, nem dramas, nem nada. O jeito é dar um passo a mais e ir um pouco além do caminho já percorrido, levando cidadania a quem praticamente não tem mais nada, como os moradores deste lixão no loteamento Amazonas. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Depois do intervalo, vamos mostrar mais duas boas iniciativas desenvolvidas pelos Juizados Especiais Federais da Primeira Região para levar mais cidadania para a população urbana e rural em Minas Gerais. Já voltamos. Os Juizados Especiais Federais representaram uma das maiores revoluções do judiciário brasileiro. Era o acesso inédito à justiça de milhares de pessoas carentes espalhadas por todo o Brasil. O atendimento desta grande demanda só foi possível com a criatividade de juízes e servidores. O programa Planejamento Estratégico Humanitário, desenvolvido em Uberlândia, estipulava prazos para o julgamento de ações de pessoas em situação de pobreza extrema, idosos ou portadores de doenças incuráveis. Confira. Por trás do número de um processo, de uma foto, de um laudo médico, temos uma vida que se revela. Elza Maria Queiroz, esta dona de casa mineira, vivia tranquila na cidade de Uberaba, quando em 2001, muito doente, descobriu que era portadora do vírus HIV. Ela tinha sido contaminada pelo marido. A gente não tinha informação e a gente achava que não sabia que a doença existia, né? A gente achava que casada, achava que estava segura, né? Dona Elza não pôde mais trabalhar. Fiz umas faixinhas nos tempos, né? Mas depois deu complicação na mão e aí eu não tive como trabalhar mais. E eu fui perdendo a massa do corpo, né? Eles falam que é devido ao tratamento, né? Aí, então, a gente ficava sem saber o que fazer, né? Não tinha um INPS, não tinha condição de pagar. Aí eu fiz uma inscrição para mim pagar, meu marido eu não tinha condição de pagar. O INSS negou o pedido de aposentadoria. Sem dinheiro e doente, ela conheceu a vergonha de pedir. Às vezes a gente não tinha uma coisa para comer. A gente tinha que pedir para os outros. Dona Elza foi uma das pessoas beneficiadas pelo programa Planejamento Estratégico Humanitário, uma forma econômica e criativa que a Justiça Federal de Uberaba encontrou de agilizar a tramitação de processos prioritários. Um dos objetivos do Planejamento Estratégico Humanitário é dar mais agilidade na tramitação de processos de pessoas com doenças graves, idade avançada ou situação econômica dramática. Nestes casos, o processo ganha este adesivo e começa a ser acompanhado pelos servidores dos juizados através de um sistema de informática. Foi criado um novo sistema de informática que recebeu o nome de xerife. Ele é quem monitora as metas estabelecidas desde o ajuizamento da ação até a sentença. Toda a tramitação é acompanhada passo a passo. Assim que é identificado uma situação precária, uma idade avançada, uma situação difícil e que se encaixe dentro da proposta do projeto, a distribuição, a secretaria, qualquer um dos funcionários detecta, anota o nome daquela pessoa, identifica aquele processo de alguma forma. Traz para quem está tomando conta do xerife, há um certo revezamento. Eu este mês estou tomando conta, mas outras pessoas já vieram e já cuidaram do projeto. Identifica, nós colocamos no projeto e a partir de então existe uma cobrança diária em relação àquele processo específico. Dentro daquilo que é possível na vara, evidentemente, nós procuramos agilizar aquele processo.
Nos escaninhos onde são guardados os processos, as etiquetas indicam os que têm tramitação prioritária. E o mais interessante, o custo deste programa, que está revolucionando o Juizado Especial Federal de Uberaba, foi de R$ 5,00, ou seja, o valor da etiqueta. Outro aspecto que se destaca no programa é a proposta humanitária. Imagine alguém morando debaixo de uma ponte, com uma doença grave e precisando realmente de um socorro estatal. Então o projeto ele inova a partir do momento que ele aumenta o leque de pessoas cuja expectativa de vida é menor e que também justifica uma tramitação mais rápida. Isso, na verdade, é princípio da isonomia. O que é isonomia? Né? Tratar desigualmente desiguais. O nosso critério de justiça é básico. Ou seja, seria injusto, como toda justiça normalmente tem feito, colocar na vala comum processos completamente diferentes uns dos outros. Outro problema que atrasava o andamento dos processos era a realização das perícias médicas. Em Uberaba, as perícias eram feitas no Hospital Escola e agendadas somente para o ano seguinte, o que era incompatível com a proposta do programa. Então nós mudamos a sistemática, criamos um consultório de perícias, aqui mesmo no juizado, chamamos peritos para trabalhar com exclusividade, o que propicia o cumprimento das metas. Então, se uma pessoa chega com câncer, com AIDS, com uma doença grave, a gente consegue agendar uma perícia a contento. Dona Elza foi uma das pessoas beneficiadas pelo planejamento estratégico humanitário. Em menos de 60 dias, ela já estava recebendo o benefício social. O que mudou na sua vida agora com a aposentadoria? Mudou muita coisa. Quase fica mais tranquilo. Você sabe onde você vai tirar o dinheiro para se alimentar, né? De primeiro a gente não sabia. Para aproximar a comunidade rural do judiciário, em 2007, o Juizado Especial Federal de Uberaba implantou o programa Cidadania Rural Itinerante, que visitava a zona rural, levando informação, música e cidadania ao agricultor mineiro. Acompanhe. As ações do programa Cidadania Rural Itinerante são realizadas nos finais de semana. Os servidores, estudantes de direito e voluntários deixam a sede do Juizado Especial Federal de Uberaba e seguem em direção à zona rural. O destino é a pequena comunidade de Santa Rosa. Este projeto envolve o deslocamento da Justiça Federal a comunidades rurais. O chapéu e a moda de viola são um jeito mineiro de aproximação com o trabalhador rural. Lá no monte começa a nascer, lá na mata canta toda a passarada, e lá na palhada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate asa e canta em cima do paiol. O projeto também inova no sentido de que não só a questão da linguagem, mas também o comportamento. Então é muito mais fácil para a justiça, para o juiz, os servidores se adaptarem à realidade dos trabalhadores rurais do que o inverso. Então essa questão, por exemplo, de um trabalhador rural procurar o fórum, as vestes, a linguagem formal, isso afasta, isso inibe o trabalhador simples da roça, do campo. A maioria dos atendimentos são pedidos de aposentadoria rural. Meu dia a dia era mexer com lavoura, né? Trabalhar, plantar, capinar, fazer de tudo. De tudo eu já fiz na minha vida. E agora vai tentar se aposentar? Queria. A gente já não está aguentando mais, né? Ixi, eu já trabalhei demais, né? Ajudei a fazer de tudo em roça. Mexia com cerca, ajudava a fazer cerca, fazer tudo. Afastada dos grandes centros urbanos, a população rural desconhece seus direitos. Ele não sabe que existe uma justiça gratuita, que não precisa de advogado. Infelizmente, nós detectamos num determinado processo, um advogado que tem mais de 400 processos, um honorário
de 40% do valor do benefício que o cliente conseguir por 2 anos. A música aproxima e envolve. Como num dia de festa, com alegria, eles descobrem que têm direitos, que são cidadãos. Eu acho que é uma ótima para ajudar as pessoas da zona rural que não estão por dentro do principal, daquilo que tem direito. O que achou essa música de viola aí? Uai, bom, né? Bom demais, não é? Bom até. As modas de viola é bonita. Dona Maria nem acredita que já pode se aposentar. Espero que Deus ajude que tudo dá certo, né? E tô meio assim, meio em dúvida, né? Mas não tá nem acreditando. não. Vamos ver o que aconteça, né? Aos poucos a timidez vai sumindo e alguns até arriscam uma canção. Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás, eu vi uma história triste que não esqueço jamais. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra fartar os bezerros e ao lado um grande mangueirão. De segunda a sexta-feira, Álvaro é agente de segurança da 2ª Vara Federal de Uberaba. Aos sábados, ele é voluntário no Juizado Especial Federal, fazendo o que mais gosta, cantar. É muito difícil para o agricultor sair da roça e ir na cidade, para procurar informação, seus direitos, alguma coisa assim. Então isso é muito importante, a gente vem sempre e traz a música sertaneja junto também, né? Faz uma festinha e aí é isso aí, essa farra toda e tal, e é muito bom. Estes versos tão singelo, minha bela, meu amor. Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Márcio Barbosa Maia sobre esta justiça cidadã que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Até já! E para falar de ações criativas voltadas para a cidadania, eu converso com o juiz federal Márcio Barbosa Maia. Bem-vindo ao Inteiro Teor, doutor Márcio. Muito obrigado, Vera. A satisfação é toda minha. A gente exibiu várias ações no programa de projetos desenvolvidos pelo senhor, mas eu gostaria que o senhor começasse a nos falando sobre o Juizado Especial Federal. A importância desse juizado que levou cidadania para pessoas distantes do país e que não tinham acesso à justiça de modo algum. Como é que foi essa experiência? Como o senhor vê essa revolução no judiciário brasileiro que foi os juizados? Bom, Vera, você tocou no ponto certo, revolução. E como toda revolução, ela rompe, né, com a tradição, com dogmas. Eu era um juiz burocrata. Eu tomei posse aqui em Brasília, como juiz federal substituto no final de 99, mas alguma coisa não estava bem, eu não estava bem na carreira, faltava realmente o sentido. E quando fui promovido para o Amapá, em 2005, é que eu tive a oportunidade de conhecer os Juizados Especiais Federais. Quando eu tomei conhecimento dos Juizados Especiais Federais, foi uma grande descoberta. E uma descoberta, a minha revelia, mas que minha alma esperava. E foi em 2005, no Amapá. E esse programa, Justiça Bate as Portas, alguma lembrança sua, por exemplo, porque
Para o cidadão deve ter sido muita surpresa o juiz ali batendo literalmente na porta da casa dele. Como é que foi essa experiência para o senhor? Na verdade, Vera, isso gerou até uma certa polêmica, por quanto o juiz sair do seu gabinete é uma coisa muito rara. Mas nós já temos instrumentos no processo civil de muitas décadas, a chamada inspeção judicial. Então, na realidade, nós montamos uma equipe. Essa equipe ela tinha conhecimento de locais vulneráveis na cidade de Macapá. E simplesmente as pessoas procuravam. Então, a gente não fugia do padrão tradicional, né, de sermos provocados. Só que a grande, ferramenta que nós tínhamos era a itinerância, que nasceu também com juizados especiais. E nessa itinerância, a equipe recebia as reclamações e com esses dados, nós íamos em inspeção judicial para as residências, levávamos um médico perito, o assistente social, que já emitiam seus laudos em loco, e também, na própria residência, também era possível emitir a decisão. A gente tem algumas cenas que a decisão o senhor fazia na hora ali, sim, escrita, né? E o interessante foi a efetividade do projeto, porque mais de 100 causas, todas terminaram em acordo. O que era muito bem estudado, os casos concretos, onde iríamos visitar as famílias, e todos terminaram em acordo. Quando a gente vai até a residência, é diferente. E um caso que me marcou, em particular, na Justiça Bate as Portas, foi um caso que aconteceu em Bailique. Então, esse projeto também envolvia a itinerância fluvial. Então, descíamos 200 quilômetros de Rio Amazonas, Macapá, rumo a Foz, do Amazonas, e aqueles arquipélagos, fragmentos de arquipélagos ali, ao lado da ilha de Marajó, na verdade, é um distrito de Macapá, chamado Bailique. Indígena significa Baile das Ilhas. E nesse local, onde íamos de barco e dormíamos no barco, nós fomos visitar uma criança. A criança tinha uma doença rara de pele, em que ela aparentava ser uma idosa. Uma criança de 12 anos parecia uma idosa. E eu lembro que, para chegarmos na casa da criança, pegamos uma voadeira, uma lancha, e eu lembro também que tínhamos que ter um acesso pelo rio, andamos atolados até o joelho, até chegar à casa da criança. E lá foi emitido o laudo social, o laudo médico, e pudemos dar uma decisão, uma antecipação de tutela para um LOAS deficiente. O programa também tinha uma questão de aproximar o juiz, os servidores, do trabalhador rural com o formato que vocês iam com chapéu de palha, exatamente, vocês levavam um violeiro. Essa linguagem também é uma proposta diferente. Sim, Vera. E essa seria a principal, vamos dizer assim, peculiaridade do programa. A linguagem vista aqui na semiótica da forma mais ampla possível, não só a linguagem gramatical, mas também a postura, a forma com que chegávamos aos locais, né, às comunidades rurais. Por exemplo, ninguém sabia ali quem era o juiz, quem era o diretor, quem era a copeira, todos usavam camisetas. Então era um trabalho de equipe, que tem que ser um trabalho moderno, em que colhíamos as reclamações nas comunidades rurais, na própria comunidade rural, e também aproveitávamos, que é a tônica do programa, e repassávamos informações sobre os juizados especiais, informações sobre a cidadania, que existia um juizado especial federal, que era direito do trabalhador contratar advogado, ou não contratar advogado,
ficava a critério. Porque no Juizado Especial Federal, é importante esclarecer, a pessoa não necessariamente precisa contratar um advogado. Não precisa necessariamente contratar um advogado, embora em muitos casos seja conveniente, dada a complexidade de muitas matérias. Mas desde que os valores sejam realmente valores justos, de acordo com o poder, né? com a força econômica dos clientes. E os trabalhadores rurais, via de regra, eram muito vulneráveis, social e economicamente. A partir desses 2 projetos, vem um terceiro, que também que foi o planejamento estratégico humanitário. Esse nome já indica, esse humanitário, ele dava mais agilidade à tramitação processual de doenças graves. Como é que foi esse processo, esse projeto? Esse projeto também tem um aspecto muito interessante, eu quero ressaltar no final. Bom, tínhamos, como existe hoje, a questão da prioridade dos processos com idosos e pessoas com deficiência. Muito bem. O problema sempre é como dar efetividade, porque eles se perdem naquele turbilhão de processos, eles se perdem ali, e o máximo que eu vejo o judiciário fazer é colocar uma tarjeta ali, uma tarjazinha, indicando que há prioridade. Mas, na prática, eles acabam se perdendo, acabam seguindo a mesma tramitação. E nós, então, numa página do Excel, um amigo nosso da informática fez um programinha simples, colocando as metas nesses processos, e os médicos peritos também ajudavam, indicando quais os casos graves, independente da idade, inclusive. Se utilizávamos alguns códigos até para não expor a pessoa, mas a gente cadastrava esses processos no sistema paralelo, que era uma página Excel, e tínhamos lá uma meta, 60 dias, 90 dias, dependendo do caso. Uma vez ou antecipado a tutela ou sentenciado, o processo saía e entrava outro processo. Um aspecto interessante é que esse trabalho foi selecionado para uma amostra de qualidade, nacional de qualidade dos trabalhos do Poder Judiciário, no estado de Sergipe. Em Aracaju, quando apresentamos o projeto, uma característica que chamou a atenção, um fato. Anteriormente, foi apresentado um projeto da Justiça do Trabalho, maravilhoso. E alguém perguntou quanto foi investido naquele projeto. E a pessoa respondeu ali, algumas dezenas de milhões de reais. Bom, e perguntaram depois, fizeram a mesma pergunta depois que eu fiz a apresentação do meu projeto. E eu falei, nós gastamos R$5. R$5. Por que R$5? R$5 o valor de uma fita vermelha que era para marcar os escaninhos onde esses processos tramitavam. Então, os processos alcançados pelo projeto tinham escaninhos especiais. E a fitinha vermelha sinalizava que ali estava o processo com prioridade. E tinha uma pessoa que monitorava, a gente alternava. Claro. O sistema era xerife. A pessoa era como um xerife. Ela cobrava do setor de expedição de mandado, do próprio juiz, se o processo está lá parado. Doutor, vamos julgar o processo, senão a gente vai quebrar a meta. Senão a gente não vai cumprir a meta. Então, era o sistema xerife. O sistema xerife, a gente apelidou de sistema xerife porque precisávamos de uma pessoa para monitorar e fiscalizar as metas, que eram rigorosamente cumpridas. Certo. Né? Então tá, doutor Márcio, um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Inteiro Teor, e volte uma próxima vez com novos projetos tão bem-sucedidos como esses que a gente mostrou aqui. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até um próximo encontro.